Vamos fazer o nosso moderni. Repita assim: sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. A tua lealdade é grande. Abba, nós te adoramos nesta manhã pela tua presença gloriosa conosco. Nós te bendizemos porque somos privilegiados de estarmos contigo nos primeiros momentos aqui do nosso dia, recebendo do fluxo dos céus, da unção que vem para nos trazer a capacitação para esse dia, sobretudo a tua presença conosco, nos transformando, nos lapidando, nos renovando, nos curando. Nós te adoramos porque sabemos que o Senhor tem feito muito mais do que os nossos olhos podem enxergar. Tua presença é maravilhosa, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco profundamente através da tua palavra e que, assim como o salmista disse, que nós possamos nos deleitar nela, que haja prazer em cada versículo lido, que possamos desfrutar da tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, que nos protege, que nos lava, que nos cura, que nos alinha com a tua vontade, com o teu coração. Nós oramos assim, te damos graças, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém. Gabi, fica à vontade, querida. Shalom, shalom, bom dia. Vou ler Gênesis de 3 a 5 e Salmos 2. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores no jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que, no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhavam pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais do rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente, declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse,
Maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ele, ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que ela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para homem e a sua mulher os vestiu. Então o Senhor Deus disse: Vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida. Coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Gênesis 4. Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela engravidou, deu à luz a Caim. Ela disse: Tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava as ovelhas e Caim cuidava a terra, cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não fizer, saiba que o pecado o espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com o seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel e o seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: O que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: O meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: Não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações sexuais com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael e Metusael gerou Lameque. Lameque casou-se com 2 mulheres. A primeira chamava-se Ada, a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o homem daqueles que moram em tenda e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o homem de todos os que tocam harpa e flauta. Por sua vez, Zilá deu à luz Tubal-Caim.
que forjava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamá. Lameque disse às mulheres: Ada e Zilá, ouça minha voz, mulheres de Lameque, escuta as minhas palavras. Eu matei um homem por ferir e um menino por me confundir. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será 77. Adão teve relações sexuais com a sua mulher novamente, e ela deu à luz a um filho, a quem chamou Sete. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou Enós. Desde então, começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5. Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou seres humanos. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e então morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enós. Depois que gerou Enós, Sete viveu 870 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e então morreu. Aos 900 anos, Enós gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enós viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enós viveu 905 anos e então morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e então morreu. Aos 75 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Maalalel viveu 895 anos e então morreu. Aos 172 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 972 anos e então morreu. Aos 75 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 375 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia levado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 182 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 979 anos e então morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e o chamou Noé, dizendo: Ele nos dará descanso das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e então morreu. Depois de completar 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Acho que é até os 5, né? Isso mesmo. Salmos 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra
tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaço as correntes deles, lancemos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus ri, o Senhor põe-se a caçoar deles. Na sua ira, os repreende e no seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião e no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é filho, eu hoje o gerei. Peça-me, e eu lhe darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. Você a quebrará com vara de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra, sirvam ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém. Amém, Gabi. Glória a Deus, querida. Obrigada. Gente, tem tantas chaves nesse livro de Gênesis quanto em Salmos que é até difícil a gente separar aqui um ponto específico para falar sobre. Mas nós vamos destacar aqui, primeiramente, vamos pegar Salmos, que a gente leu mais recente. Nós vemos aqui nos Salmos 2, pode ser dividido em 4 partes. A gente vê a rebelião das nações contra Deus e seu ungido. Vemos a resposta de Deus à rebelião, como que Deus responde à rebelião. E uma declaração do decreto do Eterno. A gente vê também um chamado ao arrependimento e à submissão. Então, esse Salmos ele começa descrevendo como as nações e os povos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso reflete que é uma tendência humana a se rebelar contra a autoridade divina. E a gente vê como Deus responde à rebelião, né, com riso, e demonstrando que a sua sabedoria, a sua soberania sobre todas as nações. Ele declara que estabeleceu um rei em Sião, né, na sua santa montanha. E aí, quando a gente vai lá para o versículo 7, 9, ele apresenta aqui o decreto de Deus, onde o Messias declara sua filiação divina e a sua autoridade sobre todas as nações. E ele vai concluir com o apelo dos líderes às nações que submetam, né, ao Senhor e ao seu ungido. E o versículo que a gente destaca aqui é o versículo 7, quando ele fala: proclamarei o decreto do Senhor. Esse decreto, queridos, é forte demais, porque ele estabelece e ele diz assim: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Então, aqui a gente vê, né, esse decreto do Pai, instituindo aqui, né, tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Então, é algo muito poderoso quando a gente entende aqui a nossa filiação, né, para com o Pai. Ele declara aqui a filiação do seu ungido e, por extensão, nós também recebemos essa filiação por Yeshua HaMashiach. E é forte porque a gente vê como o Pai libera isso sobre a terra como um decreto. Isso é poderosíssimo. Em Gênesis, tem muitas chaves na porção de hoje, mas eu quero destacar uma delas sobre a história de Abel e Caim. E há um versículo aqui que ele é muito propício e ele se encaixa muito com
o livro de Salmos, Salmos 2, o capítulo de Salmos que nós lemos hoje. Quando a gente vê que Caim e Abel, eles oferecem ao Senhor uma oferta, e o pai, ele recebe a oferta apenas de Abel, porque ele entrega a sua primícia, ele entrega o melhor para o Senhor. Isso nos ensina que o pai, ele não recebe qualquer coisa, mas ele sempre instruiu desde o início que aquilo que nós formos ofertar para ele precisa ser o nosso melhor. E o Senhor sabe, conhece quando nós estamos ofertando o nosso melhor a ele. E é interessante que a gente vê aqui, né, que Caim ficou muito irritado e muito abatido com Deus por ele não ter aceitado a oferta dele. E no versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, é interessante que Deus fala com ele assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado está espreitando a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A gente conhece bem a história, sabe que Caim matou seu irmão Abel, né? E é interessante nesse versículo como Deus orienta Caim. Aqui a gente vê que Deus está enfatizando a capacidade de Caim de escolher entre o bem e o mal. E aqui uma clara indicação de que nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas escolhas. O pecado aqui, ele é retratado como uma entidade que fica à espreita, pronta a atacar. E isso nos lembra da nossa constante batalha espiritual que nós enfrentamos. Então, Deus acredita aqui na capacidade de Caim, e por extensão, ele também acredita na nossa capacidade de superar o pecado. Né? Deus fala para ele, olha, o pecado está à espreita, mas cabe a você dominá-lo. E é interessante que mesmo depois da rejeição da oferta de Caim, Deus ainda continua falando com Caim, continua se comunicando com ele e oferecendo orientação e esperança. Então, isso que nos mostra, né, a graça do Senhor, a misericórdia dele. Por mais que muitas vezes nós estamos indo por um caminho errado ou sendo reprovados em algumas ações, Deus ele está ali, ó, constantemente, né, se comunicando, dando sinais, oferecendo esperança, oferecendo orientação, porque o desejo de Deus é que nós nos alinhemos com Ele. Então, a vinda do Messias, queridos, é algo que impacta nisso diretamente, porque ele veio para nos dar o poder, todo o poder sobre o pecado, cumprindo a promessa que está implícita nesse versículo. Isso é muito poderoso. Então, através do Espírito de Deus, nós temos hoje a capacidade ainda maior, mais intensa, mais definida pela vinda de Yeshua HaMashiach, nós temos essa capacidade de dominar o pecado, né? E isso é uma escolha nossa, isso é um poder que nós temos de decisão na forma como nós vamos agir em relação ao pecado. Então, que nessa manhã você saiba que aquilo que parece ser difícil aos seus olhos, né? Aquilo que talvez seja uma constante batalha, uma constante guerra, não deixe que o pecado tente influenciar a sua mente, as suas emoções, mas saiba que você tem o poder e a autoridade para dominá-lo. Assim como Deus orientou a Caim ali naquele momento, hoje o Senhor está falando profundamente ao nosso coração, porque Ele quer que nós estejamos prontos, preparados, para que nós possamos ser em tudo aprovados, porque Yeshua HaMashiach, ele conquistou essa autoridade na cruz, e ele outorgou ela sobre as nossas vidas. É tempo de nós fazermos boas escolhas, queridos. O Senhor hoje ministra o nosso coração com a sua palavra, né? A tentação, ela é real, ela é constante, mas é tempo de nós fazermos boas escolhas,
e a vitória sobre o pecado, ela já está diante de nós. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, te restaure, te fortaleça, e que você faça uso de toda a autoridade que está sobre a sua vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia, amanhã estamos juntos com a graça do Pai. Shalom, shalom. Shalom, shalom.